Fala galera, está começando o Clubecast Negócios Locais. A gente está nessa nova temporada, né, trazendo aqui empresas cearense para poder agregar para o nosso ecossistema e para a gente poder levar um conhecimento para vocês. Galera, eu estou super ansioso para bater um papo sobre esse tema. E não só eu, né, que os colaboradores do HubBR estão todos assistindo esse programa, viu, Pedro? Eles querem falar, querem saber sobre os benefícios empresariais, viu? Tá todo mundo aqui na expectativa. Acho digno, acho digno. Bruno, muito obrigado pela oportunidade de batermos esse papo, entendermos um pouquinho como as empresas podem se destacar e podem aperfeiçoar o pacote de benefícios ofertados, ou, se ainda não ofertem, entender um pouco como elas podem contribuir para o benefício do colaborador. Massa, aí, Lucão, tá ansioso para esse episódio, Lucão? Aí eu aprendi bastante aí dos benefícios. E galera, ó, apresentando aqui para vocês, a gente vai falar hoje, né, de um tema essencial para qualquer empresa que quer crescer e reter talentos, que é sobre os benefícios empresariais. A gente vai entender o que é isso, né, o que são esses benefícios. E galera, eu tava batendo um papo aqui com o Pedro e eu peço assim, cara, tua empresa é de consultoria? Ele, mas só que não tem custo para a empresa. Eu já achei logo isso bacana, viu? Não tem custo para a empresa. Isso é bem interessante. E ele é CEO, galera, da Cuida, né? Cuidar, Cuidar, né? Isso. Cuidar, né? A gente vai daqui a pouco colocar a marca aqui dele aqui na tela, mas é da Cuidar, né? Uma grife de benefícios que está revolucionando a gestão de pessoas em todo o Brasil. Com mais de 10 anos de experiência no setor, ele ajuda empresas a transformar benefícios em estratégia de retenção, engajamento, produtividade. Seja muito bem-vindo, Pedro, aqui ao Clubecast. Você está no maior podcast de negócio produzido do Ceará. Muitíssimo obrigado. E eu espero que a gente possa bater um papo super produtivo, esclarecendo as maiores dúvidas dos empresários e também a Fortaleza se tornou a maior economia do Nordeste. E é importante que a gente possa se destacar também nesse cuidado com o colaborador. Eu sempre estou em eventos voltados para os gestores de RH e a gente vê como a gente vê esse movimento crescente de associativismo, onde as pessoas estão buscando aperfeiçoar o cuidado com o ser humano, enfim. Eu acho que o Ceará, o Fortaleza em si, está sendo pioneira também nesse quesito. Mas isso é super importante, galera. Isso é um tema essencial. Eu acredito que a gente aí que somos empresários, né, que tem negócio, a gente de fato tem que ter esse foco muito grande em gente, né? E eu acho que é um ponto fundamental para qualquer negócio. A gente realmente tem que dar uma atenção para isso, né? A gente fala muito de benefício e tudo mais, mas a gente às vezes não sabe quais os caminhos, né, para poder a gente chegar nisso. Mas Pedro, antes de a gente começar aqui o nosso papo, a gente sempre gosta de ir no Clubecast conhecer um pouco da tua história, né? A gente tu tava falando aqui que era contínuo, né? E depois, recentemente assim que eu fui saber o que era, né? Mas eu fui saber que tu ainda fazia algo a mais. Mas conta pro pessoal aí da nossa audiência como é um pouco da tua trajetória, da tua história aí, antes de chegar na Cuidar. Eu trabalho com benefícios há 10 anos, mas eu comecei a minha vida profissional como contínuo. O que é o contínuo? Os mais jovens, como você talvez não entenda bem, mas o contínuo era aquele cara que ele era responsável pela limpeza, por resolver problema, por entregar documentos, enfim, eu fazia tudo isso. Então, através dessa minha experiência, que foi muito válida, para mim hoje não tem nenhum tipo de problema. O que aparece, a gente vai atrás da solução, porque a gente perde muito tempo no problema. O meu olhar sempre é em busca da solução. Então, trabalhei como contínuo, trabalhei como vendedor porta a porta, já trabalhei como gestor de planos odontológicos, e há 4 anos eu comecei a trilhar meu caminho próprio como empreendedor, sem saber ao certo o que eu queria ser da vida, e aí há um pouco mais de um ano, nasceu o propósito, que é a Cuidar. A Cuidar, Massa. Inclusive, tem o slogan da gente que é cuidar de quem cuida de gente. Por quê? Porque o RH cuida de toda a empresa. Quem cuida do RH? Então, através dos nossos movimentos, a gente promove um ecossistema de autocuidado para os gestores de RH. Porque imaginei na pandemia, os gestores de RH super apreensivos, tentando tranquilizar todo mundo, resolvendo o problema, mas quem estava com esse olhar para o RH não existia, né? Então, assim, a Cuidar nasceu há 1 ano. A gente fez, inclusive, alguns movimentos agora em março, celebrando essa Que data. massa. Mas a gente cuida de quem cuida de gente. Esse é o nosso propósito. E tu tem formação? Antes disso, antes da Cuidar, há um ano atrás era o quê? Antes era a PJ Benefícios. Eu sou formado em administração, Massa. faço uma especialização, um MBA em gestão empresarial, tenho também um MBA em gestão comercial, mas sempre buscando me aperfeiçoar, não só na área acadêmica, mas também buscando fazer alguns cursos, alguns congressos, algumas coisas nesse sentido. Massa. E na administração, eu também sou formado em administração de empresas, né? Às vezes eu comento lá, galera, a administração poderia ter algo muito maior, né? Eu acho que a gente aprende muitas vezes com o mercado do que a própria formação em si, né? E, tipo assim, isso não é uma crítica, claro que a gente aprende bastante lá na faculdade, mas eu acho que a gente poderia ter uma especialidade melhor quando se trata, às vezes, até disso, né? Quando você realmente vai pro campo.
né? Eu acho que a gente poderia ter, dentro das universidades, algumas disciplinas mais voltadas para o empreendedorismo, em Sim, especial no curso de administração. Hoje, fazendo parte, por exemplo, de algumas associações, como a CDL Jovem, isso nos agrega demais, porque aumenta o network. A gente não é ensinado a fazer o network. O sim, network não é aquela coisa de chegar para um café, o que seja, tu faz o que da vida? Isso é muito clichê. sim. Eu, particularmente, entendo que network é desenvolver relações, Massa. você combinar, e eu faço muito isso dentro do meu métier. É, reunião para mim está ultrapassada. Eu combino um café, eu combino um almoço, e a Sim, gente vai se aproximando, e a partir dessa aproximação a gente desenvolve a venda. Porque a gente está na era da IA, mas as pessoas mais que nunca precisam ter esse contato com o ser humano, que é o que sim. onde faz a diferença. Então, você, enquanto empreendedor, você, ser humano, se você não consegue estar com o outro, olho no olho, entendendo as perspectivas, as dores do ser humano, eu acho que você já está errando, já está falhando em alguma coisa. É verdade. E quando eu for falar aqui do clube, tu vai gostar demais. Que a gente fala muito sobre ecossistema, de conexão. E de fato, eu acredito muito nisso. É o que a gente prega lá, né? Que a gente realmente tem que estar conectado com outras pessoas. Que o ambiente, a gente tem que ser bem seletivo, né? Se a gente realmente quer evoluir, porque ele influencia bastante. Então, eu acredito que a gente, nesse universo de empreendedorismo, tem que buscar, né? Tem a CDL, tem várias outras. O que a gente tem que estar envolvido nisso pra gente poder também crescer, como você falou, não só buscando chegar lá para vender, mas sim para agregar, para construir um ecossistema forte, porque eu acho que assim a gente já está colaborando com o próprio Brasil, né? Porque quando a gente empreende, a gente está colaborando com mais emprego, mais renda e com certeza gerando mais benefícios para o pessoal, né? E Pedro, eu queria entender o que te motivou a criar, a cuidar, né? Como é que foi o teu desafio no início, como foi essa trajetória de praticamente aí um ano. Pronto. Como eu disse, eu tenho mais de 10 anos trabalhando com benefícios. E há mais de um ano eu estava, inclusive, num happy hour com um grupo de gestores de RH. Eu fui explicar um pouco do meu sonho. Porque eu sou vendedor nato, mas eu não queria ser somente um vendedor, aquele que vende e depois some, desaparece, enfim. E o RH tem uma série de demandas. E eu queria ser visto pelo RH como um ponto focal, onde o RH olha para o Pedro, até então, não existia cuidar, e ele busca soluções, seja de um plano de saúde, um plano odontológico, um cartão flexível, o que seja. Se é algo voltado para benefício, ele iria lembrar do Pedro Júnior. Então, é esse meu trabalho hoje de posicionamento de marca. E aí foi onde nasceu a Cuidar. Inclusive, explicando isso para alguns que estavam na mesa, foi uma própria cliente, que na época não era cliente, que sugeriu o nome. O que é que você acha de Cuida RH ou Cuidar? E aí foi onde nasceu a Cuidar, de quem cuida de Sim. gente. Buscando ser esse ponto focal para o gestor de RH, para o empresário, no que diz respeito a benefícios. Então, hoje trabalhamos com os principais benefícios, dando uma devida consultoria, entendendo o que é que pode ser melhorado, entendendo se faz sentido o que você tem hoje. Enfim, hoje a gente tem um portfólio bem amplo, que atende a maioria das esferas das empresas, em especial do Ceará, mas lembrando que a gente atua a nível Brasil. Massa. E quando tu chega nas empresas, assim, tua abordagem, o pessoal, a maioria das empresas, não vê, às vezes, tipo assim, caramba, mais um custo, alguma coisa do tipo, como é que ele enxerga essa questão, inclusive, dos benefícios, né? Inclusive, explica pra audiência o que abrange a questão dos benefícios empresariais, né? Vai, tipo, plano de saúde, transporte, alimentação, o que abrange essa questão dos benefícios em si? Uma realidade do mercado cearense é que muitas das vezes as empresas só oferecem o que está em convenção. E a gente tem trabalhado um pouco a amplitude desse conceito. Porque quando você cuida do seu colaborador, logicamente ele vai cuidar do seu cliente. Sim. Então, qual é a cesta de benefícios? Tem um plano de saúde. O plano de saúde pode ser pago pela empresa ou não, mas só em um empresário ofertar o plano de saúde, a tabela pessoa jurídica já é Já, 30% sim, mais mais barato do barato, é que uma verdade. pessoa física. A depender do volume de pessoas, de colaboradores, não tem nenhuma carência. Eu Sim, falo muito do plano odontológico. O plano odontológico é o carro-chefe para o empresário que não oferece ainda nenhum benefício para o seu colaborador. Por quê? Porque o plano odontológico ele custa, em média, 18, 19, a depender do volume, esse valor pode cair até pela metade do valor. Então, você imagina um plano odontológico a R$ 10 para o colaborador poder fazer limpezas, restaurações, cirurgia, canal. E esse valor pode ser pago pelo empresário ou mesmo descontado do colaborador. Aí é uma escolha do empresário. O que temos mais? A gente tem um cartão de benefício, que é um dos meus principais parceiros, que se chama Swile. No cartão Swile, você, empresário, pode estar pagando refeição, alimentação,
um combustível ou até mesmo alguma bonificação, você busca uma solução para poder pagar uma premiação por fora, uma premiação... Tudo no cartão só? Tudo no único cartão. Digamos que você, Bruno, vai fazer uma campanha de sazonalidade ou até mesmo de frequência do colaborador, e aí você quer pagar um meio de pagamento, você pode pagar através do Swile e não ter nenhum custo de contratação, né? É um dos outros benefícios. Junto com o transporte também? Não. Também, o Swile ele é o único cartão Mastercard, ele não tem custo de contratação, Sim. ele não tem custo administrativo e também não tem custo de emissão de cartão. No único cartão você pode pagar refeição, alimentação, combustível, mobilidade, premiação, auxílio home office e auxílio educação, numa única plataforma. No único. E ali eu consigo, inclusive, selecionar dentro da plataforma o que é cada coisa ou não. Exatamente, você faz o crédito na carteira adequada. E aí o colaborador só vai utilizar de acordo com o que foi creditado. Entendi, ele recebe tudo, mas lá está categorizado cada coisa. Exatamente. Massa. O RH, o departamento pessoal, faz essa distribuição. Massa. E aí o colaborador só vai utilizar de acordo com o que foi creditado. Se foi creditado uma refeição, ele não pode utilizar como combustível. Sim. E assim, consequentemente, nas demais categorias. Massa. Além disso, tem um outro diferencial que a gente tem trabalhado bastante, que é um banco, que é uma instituição de pagamento, onde a gente consegue comprar a questão da folha de pagamento. A gente faz um trabalho onde a gente pode proporcionar um cashback para a empresa, para que a empresa possa, inclusive, reinvestir através em benefícios para o colaborador, e a gente consegue também proporcionar uma linha de crédito para o colaborador, que às vezes já está um pouco com as contas um pouco apertadas, e a gente consegue disponibilizar uma linha de cheque especial. Entendi. E o colaborador paga de acordo com no recebimento do salário. Isso também não tem custo para a empresa. Isso no cartão de benefício ou na tua plataforma? Já é um outro, já é um outro benefício, que é a questão do... Sim, para contratar a folha de pagamento. Exatamente. E dentro da folha de pagamento tem esse benefício. Exatamente, Entendi. do Legal. crédito consignado. Massa. E eu não sei porque o Lucão tá anotando tudo ali, viu? Ei, Lucas, bota aí a marca da Flufan, que eu trouxe aqui um presente aqui pro nosso amigo Pedro, ó. Esse pessoal aqui do Clube Cash, né? Todo mundo que participa aqui do Clube Cash, o pessoal da Flufan. Olha as coisas melhorando, viu? Abre aí pra tu poder dar uma olhada. O pessoal da Flufan gosta aqui de trazer presentes à altura, né? E tu vai gostar aí desse presente. É um presente aqui nosso. Agradecer o Marlon aí pelo presente enviado, né? Inclusive a Flowfan, o Marlon vai até me passar aqui, galera, a informação, mas se eu não me engano vai ter uma grande promoção aí, que as garrafas que vocês veem aqui circulando no Clube Cash vai estar por R$99 e ainda vai ter a gravação aí de brinde, né? Eu gostei da customização, Pedro Júnior. E esse é exatamente o diferencial da gente, sabe? Bruno, aqui pra ele aqui. Olhar o colaborador de forma diferenciada, sempre olhando cada um de um olhar... Um único diferenciado, então assim, gostei exatamente desse diferencial. Aí, Marlon, Pedro gostou, né? Gostou da diferenciação, né? E do outro lado tem tua marca aí, ó. Do outro lado lá. Olha aí, rapaz. São os detalhes. São os detalhes que fazem toda a diferença. Muito obrigado, Bruno. Muito obrigado. Flowfan. E galera, vocês que acompanham o Clubecast sabem que a Flufan é parceira nossa aqui já há bastante tempo, né? Tá sempre presenteando aqui nossos convidados. A gente gosta disso, inclusive o Pedro tá falando aqui de diferenciação, né? Eu acredito também muito nisso, a gente gosta de se diferenciar com isso, né? E a Flufan, galera, assim como vocês aí tá vendo o Pedro receber essa super caneca aí térmica, né? Vocês podem ter na empresa de vocês podem inclusive dar de presente para os colaboradores, né? Que o pessoal do HubX, tudo tem a garrafinha lá da Flufan, né? Para poder manter a temperatura, colocar café, água, enfim. Marlon, brigadão. Depois aqui eu acho que no próximo episódio eu vou anunciar a grande promoção lá da Flufan, que eles estão fazendo um negócio legal. E vocês vão se surpreender, porque, galera, realmente aqui o que ele me passou, eu fiquei surpreso, viu? Porque eu nunca vi algo desse tipo, né? Principalmente tratando de garrafa, de copo e de toda essa parte térmica, né? Marlon, brigadão. Tamo junto, irmão. O Pedro gostou aqui demais do presente e vamos seguir aqui no nosso Clube Cash. E, Pedro, assim, quanto isso é benéfico, né, para a empresa em relação à retenção de talentos, né? Assim, eu ter essa gama de benefícios, achei muito legal, tô anotando aqui vários, inclusive para depois a gente poder até estudar aqui pro nosso estúdio, né? E, tipo assim, quanto isso é benéfico pro colaborador e para a empresa em si? Existem estudos da GPTW, que é o grupo das 100 melhores empresas para se trabalhar no Brasil, que a rotatividade, o turnover das 100 melhores empresas para se trabalhar é, em média, 3 vezes menor do que as demais.
Para você ter ideia, por exemplo, no setor de hotelaria, o turnover das 100 melhores empresas gira em torno de 25%, enquanto as demais empresas, o turnover é de 69%. Isso denota, é muito claro, a importância do cuidado com o colaborador. Isso se traduz em uma melhor produtividade, em reduções de custos, porque você imagina, você tem hoje o pessoal daqui do seu time que você já está super satisfeito, o pessoal já está entregando o serviço, você já está acostumado, mas por você não entregar um benefício, você não entregar um plano de saúde, vem ali um concorrente que convida ele para trabalhar pagando basicamente a mesma coisa, mas já oferece um plano de saúde. Como é que ele não vai estar satisfeito? Porque imagina ele quando ele tem ali uma necessidade de ir ao médico, ir para uma UPA, chegar de madrugada, enfrentar fila, ficar tantas horas para esperar um exame, às vezes não consegue a liberação de um exame, e com o plano de saúde, tudo isso ele vai ter acesso rápido. Então, assim, é importante que o empresário tenha esse olhar de cuidado com o colaborador. E a gente faz um trabalho muito em parceria com o RH. Porque, assim, se nós não tivermos o apoio do RH, acaba que as estratégicas não seguem, né? Não fluem. E a gente faz esse trabalho muito conjunto. Massa. E qual a diferença do RH e o DP, o Departamento Pessoal? O RH, ele pensa exatamente nas estratégias. E o departamento pessoal é mais na questão operacional de folha de pagamento, de encargos sociais, e aí depende de empresa para empresa. Tem empresas que têm o setor de DHO, que envolvem os dois, que os dois têm uma mesma gestão. Tem empresas que é separado. E, em geral, os benefícios estão mais interligados numa escolha do RH, do gestor de RH, e acaba sendo operacionalizado pelo departamento pessoal que faz aquele desconto. Em geral, funciona mais ou menos assim. Mas que já vem muito aqui da nossa outra pergunta aqui, ó, quais são os principais erros que tu acredita que os gestores de RH cometem ao estruturar um pacote de benefícios? Não buscar uma consultoria especializada. E, além disso, às vezes, buscar somente preço. Às vezes o barato sai caro. Enquanto CEO da Cuidar, nós trabalhamos com fornecedores de todo o Brasil e com os maiores fornecedores. E a gente faz um estudo para identificar qual o melhor custo-benefício para aquele benefício, para aquela empresa. Porque, às vezes, o barato pode sair caro. É barato, mas será que tem uma rede credenciada que te atenda? Tá saindo barato, mas a pessoa com quem tu está tratando, ela vai te dar o devido suporte? Ela está sendo clara e objetiva contigo? Porque a minha venda, ela é muito realista, ela é muito transparente, para que você possa fazer uma compra consciente do que você está fazendo. Não adianta eu te dizer que você vai ter, por exemplo, a contratação de um plano, você não vai ter carências e você vai ter. Assim, hoje, essa semana mesmo, na verdade, uma cliente minha que eu atendi aqui no Ceará, ela está morando agora na Bahia, e ela só confia em mim na questão de plano de saúde. Por quê? Porque ela sabe que eu sou muito transparente. Então, quando ela tem alguma demanda, inclusive ela já me contratou para apoiar na questão do plano de saúde em 2 empresas. Por quê? Por conta dessa transparência. Eu acho, então, que o maior erro do RH, às vezes, é não buscar uma pessoa experiente, uma pessoa que seja fidedigna nas informações e acaba contratando de qualquer forma. Então, a gente busca dar essa consultoria e, como você bem disse no início, sem custo. Mas como assim sem custo? Porque é um modelo do mercado. Quem nos remunera são os parceiros. Então, o empresário pode ficar tranquilo, e o RH também, que vai ter todo o apoio da Cuidar Consultoria na busca do melhor benefício sem nenhum custo. Inclusive, já aproveitando até o ensejo, já queria reforçar o convite para que os nossos ouvintes nos sigam nas redes sociais, porque vão ver que faz sentido o que a gente tem feito dentro do mercado de Fortaleza. A maior rede social, que é o Instagram, é Cuidar com RH no final, consultoria, e lá nós mostramos os trabalhos que a gente tem feito junto ao RH, na promoção de eventos, enfim, de implantação. A gente vai até as lojas, até as unidades, para propagar o benefício, seja do plano odontológico, seja do cartão flexível. A gente leva a unidade móvel através dos nossos parceiros para atendimento preventivo, do plano odontológico, a depender do porte da empresa, nós levamos também atendimento médico ou psicológico, ou até mesmo de uma enfermeira, para poder fazer ali uma análise inicial de como é que está a saúde do colaborador, porque muitas das pessoas
não tem cuidado da sua saúde. E aí tem algumas doenças que são silenciosas, como a diabetes, como AVCs, pressão alta, dentre outras. Com certeza. E agora vamos cair bem a fundo na questão da implementação, né? Eu, como empresário, estou contratando a consultoria. Aí você chega na minha empresa, como é que é essa questão Existe um diagnóstico, existe um onboard, como é que funciona a estruturação? Tipo, você chegou aqui, eu tenho 4 colaboradores. Tipo assim, a gente só oferece alimentação e transporte. Como é que eu consigo implementar? Tipo assim, tu analisa o que eu consigo colocar a mais, de acordo com a necessidade deles, como é que funciona essa questão realmente na prática? Exatamente. Bruno, tudo bem? Vou iniciar aqui uma entrevista contigo. Tudo bem? Bruno, como é que está o teu pacote de benefícios? Você tem hoje plano de saúde? Sim, aí não. Não, deixa eu te falar, tem plano de saúde a partir de um usuário, e aí você pode estar contratando o plano de saúde para esses colaboradores. E você pode pagar ou não, mas só em você fechar o contrato, você já pode, o colaborador já vai ter 30% de desconto médio comparado a um plano de pessoa física, Sim. inclusive com aproveitamento de carência se for o caso. O plano odontológico, Bruno, vai custar em torno de R$ 20 se tu quiser custear, tu tens 4 colaboradores, tu vai estar pagando uma média de R$ 80 somente para tu oferecer o plano odontológico sem carência para os seus colaboradores. Veja como é barato. Sim. E aí ele ainda pode estar incluído dependentes, um filho, mãe, pai. E aí Massa. a gente vai conversando, tudo isso sem nenhum E a custo, Folha também. A entendendo. Folha é banco ou é uma empresa? É uma instituição de Instituição de pagamento, pagamento, certo? exatamente. O Sim. banco, em geral, a gente tem trabalhado em empresas a partir de 30 colaboradores. Sim. Essa é a estimativa que a gente trabalha mais. Mas a gente busca atender e entender todas as empresas, independente do porte. A gente vai entendendo qual a necessidade e qual a sua disponibilidade. Ah, você tem interesse em fazer um investimento do plano de saúde? Sim. Não, hoje eu não posso ainda. Ah, mas você pode oferecer e vai, de toda forma, o colaborador vai ser beneficiado. Sim. A gente vai entendendo sem nunca tentar forçar uma venda. O nosso intuito é entender a sua necessidade e trazer o melhor fornecedor para a tua demanda. Que massa. Olha só, pessoal, para vocês verem, né, vocês que acompanham o Clubecast, tem muita gente que é empresário, tem empresa, né? O que vale, galera, para você iniciar aqui é uma conversa, né? É Para isso. poder realmente você chegar, porque assim, o que eu vejo muito o pessoal quando fala de questão de benefício, já pensa logo que vai aumentar os custos e nem abre as portas para poder entender. Pode inclusive reduzir, na verdade, Sim. né? Vou te dar um exemplo. Tem algumas empresas, eu tô na negociação de uma empresa que ela está pagando uma média de R$ 14 pelo plano odontológico. Eu Sim. consegui, dentro de uma negociação, reduzir para R$ 9. Eu estou numa outra negociação que eu reduzi a metade do valor do custo dele. Sim. Então, assim, a gente faz essa análise buscando, porque eu não trabalho só com fornecedor, eu trabalho com vários fornecedores. Então, a gente entende Tu a busca qual o mais necessidade. adequado, né? Isso, seja dentro de um custo-benefício, na entrega, mas também com a redução do valor. Então, assim, nada como uma boa conversa, porque na verdade você não vai Sim. estar pagando para conversar. E eu tenho um papo bom. É verdade, vocês estão vendo aí, né? E eu acho que a gente tem que se atentar a isso, galera, porque quando a gente tá falando sobre pessoas, né, colaborador e tudo mais, a gente de fato tem que ter esse cuidado que é justamente a tua marca, né, que é a questão da cuidar, né? E com certeza isso, como a gente tá abordando aqui, galera, isso gera realmente retenção, valorização, né? E realmente tem todo esse cuidado ali com a questão do colaborador. Agora, essa pergunta aqui é interessante, ó, como liderar uma empresa que atua com diversas marcas e soluções sem perder a qualidade no atendimento? Mas essa pergunta é voltada para mim ou para o empresário em si? Para o empresário em si. Eu hoje até tenho essa dificuldade na cuidar, Sim. porque a gente atua com várias marcas. E eu acho que o grande sentido é você não se perder de si, né? Não perder a tua essência. Sim. Então, eu acho que esse é o desafio, porque a todo momento tem alguém me procurando para que eu possa representar, para que eu possa vender, e eu não quero, no meu contexto, abraçar o mundo com as pernas. O que é que faz sentido para minha empresa? Qual aquele parceiro faz sentido para mim? E aí, dentro desse contexto, a gente aprender a dizer não. Né? O empresário muitas das vezes quer sempre dizer sim, sempre quero vender algo mais, sempre, e às vezes dentro desse sim acaba se perdendo, acaba perdendo o rumo. Sim. Então eu entendo muito como essa história de aprender a dizer não, estar com os melhores, caminhar com, eu tenho falado muito isso, caminhar com quem quer caminhar com você. Esse tem sido hoje o meu objetivo de vida, caminhar com quem quer caminhar comigo. Massa. E até pegando agora aqui o teu know-how, né?
que tu atende empresas do Brasil inteiro, essas grandes corporações, grandes empresas, né? Normalmente, quais os principais benefícios que ele oferece, que é um diferencial, assim, que a gente percebe que pequenas e médias empresas poderiam oferecer e a gente não está oferecendo? Vai depender muito do porte da empresa, mas para além do porte, o ramo de atuação. Eu estava inclusive falando com você, hoje eu atendo, o meu principal cliente se chama DAS. Quase ninguém Das. ouve falar na DAS, e não é o DAS do imposto, Não é não. imposto, não. É DAS com 2S. A Ah, DAS é detentora das marcas Adidas, New Balance, Nike, Fila. São quase 30 mil colaboradores. Eu é um sempre falo deles. representante ou Não, eles não? são a detentora da Da dentro marca. da marca, certo? E eles fabricam todos os tênis e também as roupas dos times de futebol, Umbro, dentre outros. Tem uma unidade aqui no Ceará, 6 na Bahia. E a gente faz o acompanhamento deles no plano odontológico e também na premiação. Inclusive, eu estava até semana passada eu estava com o diretor de relações trabalhistas do grupo e conversando um pouco com ele sobre a questão da premiação. Eles implementaram um serviço de premiação, um pacote de Sim, premiação. E eu pedi até a ele, estou até esperando que ele me envie, se possível, alguns estudos, porque trouxe um retorno muito positivo na produtividade. sim. E aí ele fez essa campanha de premiação, e aí o valor vai variar de acordo com cada entrega de pessoas. Então, assim, vai depender muito do porte da empresa. Por outro lado, eles também atuam com o plano odontológico, a gente atende eles, e assim, traz uma relevância bastante importante, porque é diferente, gente. Você, empresário, deve estar que está nos escutando, sabe? Você não depende do SUS. Então, Sim. imagina você marcar aquela consulta, fazer todo o tratamento com hora marcada e você ter que ir para um posto. Imagina seu colaborador sentir uma dor de dente e precisar ir atrás de um atendimento Sim, no posto, passar o dia todo sem trabalhar, aí pega um atestado de 2, 3 dias, enfim, e ter um atendimento particular totalmente diferenciado. com certeza. E nessas empresas, Pedro, né? Tipo assim, eles têm toda essa questão. A questão até da premiação, voltando lá à questão do cartão. Ah, ele ganhou sei lá, ele ganhou uma premiação em dinheiro, né? Isso lá no cartão ele vai como, tipo, para o funcionário poder sacar, tudo mais, passar no débito, é assim que funciona? Tem essa possibilidade, aí vai depender da análise que fazemos, exatamente Sim, dessa consultoria, a depender do volume, existem as duas possibilidades. Em geral, sim, quando é a premiação, o valor fica disponível para você utilizar em qualquer local que aceite crédito. sim, Então, seria na modalidade crédito à vista, sim, certo? Mas, a depender do volume, isso não tem custo nenhum para a empresa, e sim. tampouco para o colaborador. Agora, quando a empresa quer disponibilizar a possibilidade para ele fazer saque, transferência, o Aí é pagamento de uma boleto, modalidade, aí é né? uma outra modalidade e aí pode incidir algum custo de tarifa ou alguma taxa administrativa. Aí se o volume é muito alto, a gente consegue negociar. Aí vai depender da análise que a gente faz junto com o RH, o DP ou até mesmo com o próprio empresário. Massa. E aqui essa pergunta também é legal. Ó. Quais os benefícios menos óbvios que estão ganhando espaço no mercado e por quê? Total PES, Gympass, são Sim, esses das academias, programas de né? academia, Sim. que é um outro ponto, outro gancho importante. Você sabia que isso pode sair a custo zero para o empresário? Sabia não. Bora saber logo disso aí. De que forma? E o, po- Através dos. e o empresário pode também ter esse benefício? Pode. De que forma? Ah, Através dos parceiros. E aí a gente faz o estudo para entender se o parceiro sim, consegue patrocinar. Isso é uma nova regulamentação que ela proíbe o rebate. O que é o rebate? São retornos através dos fornecedores para empresas que são do PAT. O que é o PAT? Programa de Auxílio ao Trabalhador. Então, o empresário que ele é inscrito no PAT e ele se beneficia, ele não pode ter nenhum tipo de benefício por parte daquele fornecedor, sim, certo? Agora, quando a empresa é não PAT, a gente consegue gerar algum tipo de benefício através dos fornecedores, como, por exemplo, um patrocínio de um Total PES, um patrocínio, por exemplo, de um auxílio psicológico, de uma telemedicina. Então, sim, tudo isso a gente também consegue incrementar no pacote de benefícios sem nenhum custo. Mas, volto a dizer, dentro de uma análise. Eu, sim. inclusive, estive hoje numa reunião mais cedo lá no Maracanãú, que eles estavam negociando com o Total PES a um custo médio de R$ 10. E aí eu digo, olha, como meu fornecedor, eu consigo negociar com você para que esse Total PES chegue ao valor de R$ 3. Então, assim, Por colaborador? por colaborador. Então, a gente Boa. vai sempre estudando. Aí você está me perguntando o que é Total PES, Pedro. Sim, Total PES é um programa que a empresa paga
para associar o colaborador e ele vai ter acesso a uma série de academias. Sim. E aí ele, o colaborador, paga essa taxa para poder escolher o pacote da academia que ele quer. E aí vai variando de acordo com Só a que rede fica de mais em academias. conta, no caso, né? Fica mais em conta. E com liberdade também, né? Porque você pode definir onde é que você quer ir. Exatamente. E já é mais um outro viés de cuidado com o colaborador. Você precisa cuidar da saúde do colaborador. Sim. De que forma? Isso já é uma forma de você ajudar para que ele esteja cuidando através de exercício físico, enfim, aí tem uma série de modalidades. Massa. E Lucão, depois bota aí também a marca da Fast Farm, a gente tá falando aqui de benefício, né? Não sei se o Pedro já ouviu falar, né? A Fast Farm também apoia aqui o Clube Cash, e a Fast Farm é uma farmácia que se chama Dark Pharmacy. Não existe loja física, só totalmente digital. A gente está bem pertinho do lançamento já realmente dessa plataforma, né? A gente sempre pede aí para quem está acompanhando a gente se inscrever no nosso link, inclusive sempre o Lucão deixa aí no QR Code e deixa aí na tela para vocês, né? Para vocês fazerem parte do Fast Friends, que é justamente para vocês terem 3 meses de frete grátis, desconto e benefício, né? Nesse lançamento que a gente já vai fazer e, claro, né? Aproveitar todo esse benefício que só a Fast Pharma tem. E a Fast Pharma, Pedro, ela tá nascendo aí e o grande diferencial que quando eu falo aqui no Clubecast todo mundo se impressiona é que é o seguinte: se tu fizer o pedido, tu vai receber ele com menos de 15 minutos. Esse é o grande diferencial aqui, falando sobre personalização, de né? fato, é o grande diferencial. Com Ainda certeza. mais nesse momento que estamos vivendo, tudo muito online. Sim. Quem quer estar guardando, perdendo tempo esperando, Com né? certeza. E a gente comenta aqui, pessoal, né, que a Fast Farm é sua farmácia em cliques. Então, galera, ainda não saiu o app, né? Tá bem pertinho. Talvez você que, inclusive, esteja escutando esse episódio, não sei qual é o tempo que tá aí, né? Que a gente grava aqui, mas solta depois. Talvez já tenha até saído o app, mas não perde tempo, viu? Já vai lá na fastfarma.app, que é o Instagram da Fast Farma. Aproveita, se cadastra lá no Fast Friend. Fica aguardando aí que daqui a pouco a gente vai fazer esse lançamento. Inclusive, a gente tá montando aqui para fazer aqui no estúdio essa live de lançamento. Vai ser bem legal. Muitos benefícios. A gente vai trazer muitas ofertas para vocês. E aproveita para vocês estarem ligados, né? Então siga lá no Instagram, daqui a pouco tá saindo essa questão do lançamento, vai ter um app aqui, como você tá comentando, vai ser tudo online, então a gente vai poder pedir, vai poder receber. Fora isso, falando de custo, vocês vão ter 3 meses de frete grátis, então não perde tempo, né? Já se cadastra aí na Fast Farma, que é o grande parceiro nosso. Um abração pro Júlio, né? A telinha tá até bem aqui, né? O Lucão também deixa aí a buzina da Fast Farma. E agradecer ao Júlio aí pela parceria. E que melhoras, inclusive, pro Júlio, que eu soube que ele tava internado, né? Ele tava com pneumonia e tava internado. Mas melhoras aí pra ele, espero que já esteja tudo bem. E voltando aqui ao nosso assunto, Pedro, né? As pequenas empresas, né? Normalmente a gente está começando ali o negócio, né? A gente sabe que é muito desafiador em relação a tudo, né? A gente poder construir a questão do caixa, a gente fazer a questão do faturamento, dar os primeiros passos, né? Eu que o diga. E a gente começa até a questão ali dos primeiros colaboradores, né? É interessante a gente já começar a, tipo, pensar numa questão desse benefício logo desde o início para eu poder já ter isso na minha empresa como cultura, para o meu crescimento. Como é que tu vê essa visão aí? Eu entendo e como empresário eu posso falar, nada é de graça, tudo tem um custo, Certo. né? Então, como você pode estar iniciando essa conscientização de benefícios? Você pode estar iniciando aos poucos. Em tese, se você dá se você dá uma refeição, uma alimentação, porque você não já padronizou através de um cartão? Sim. Do que está entregando em espécie, em dinheiro. Sim. Como você pode estar analisando isso nesse cartão? A depender do volume, a gente consegue trazer algum serviço agregado ou não? Então, iniciando por isso. Um outro que eu falo muito, o próprio plano odontológico. Faz sentido pagar para o colaborador, ou pagar 50%, ou colocar como campanha de meta? Se você trabalha com vendas, você atingiu tanto de venda, a gente paga 100% do plano odontológico, ou até mesmo do próprio plano de saúde, e fazendo esse trabalho para que a pessoa também possa ter consciência da importância, porque aquele benefício ele tem um custo se a empresa for pagar. Ou não, se só ofertar, mas eu entendo que pelo menos ofertar faça talvez total sentido na questão do plano odontológico. Sim, plano isso de logo saúde. ali no meu iniciozinho, começa a contratar meu primeiro colaborador. Isso, e a gente vai estudando, entendendo e dando total suporte na implantação de qualquer que seja o benefício. Massa, legal. E agora voltando um pouco aqui, falando da tua trajetória, Pedro, tem algumas perguntas aqui interessantes que a gente sempre faz para os nossos convidados. Ó. Se você pudesse voltar no tempo, o que tu faria diferente no início da tua carreira?
Que pergunta, hein? Daqui a pouco tu vai fazer parte de um quadro que é o ou vai ou racha. É só pergunta de sim O ou que eu não. faria? Se fazer alguma coisa diferente, né? Eu sei que tu começou como contínuo, a gente tava falando aqui nos bastidores, e tu falou que aprendeu bastante, porque, tipo assim, o contínuo era pra resolver problema, né? Resolver a bucha. Então tu resolveu muitas coisas e com isso te deu essa bagagem que tu tem hoje. Mas se tu pudesse voltar o tempo, o que tu acha que faria diferente na tua carreira? Eu tentaria ser mais leve. Mais leve. Mais leve, porque assim, a minha trajetória é um pouco pesada. Então, Sim. assim, eu acabei trazendo algumas das coisas que eu passei, eu acabei sofrendo muito. E hoje eu trago um pouco para mim essa tensão, esse nervosismo, essa preocupação com a entrega. Então, assim, eu penso tudo como algo positivo. Mas, por exemplo, eu trabalhei com uma advogada que, inclusive, vez ou outra eu a vejo, eu tenho um carinho por ela, mas ela me pressionou muito, ela me assediou bastante. Sim. Mas eu aprendi muito com ela o perfeccionismo, né? Mas talvez se eu fosse à época um pouco mais leve, eu talvez não tivesse desenvolvido um pouco da gastrite nervosa que hoje eu tenho. Então, assim, eu ser um pouco mais leve, porque a vida precisa ser leve. Então, hoje eu penso muito nesse sentido. Então, talvez sendo um pouco mais leve, sem esquecer de tudo mas tudo que eu vivi foi muito bom. Graças a Deus me trouxe e fez o homem que sou hoje. Massa, muito bom. E qual foi o momento mais desafiador da tua jornada como empreendedor? Iniciar. Porque eu sou Iniciar? atrevido. Para tu entender um pouco, quando eu fui desligado da última empresa, eu achei uma demissão um pouco injusta. E à época eu fiquei esperando o apoio das pessoas com quem eu trabalhava. Sim. Eu era muito próximo da diretoria, dos gestores, então eu fiquei pensando, alguém vai olhar para o Pedro e vai estender a mão para o Pedro. Isso não aconteceu, e aí eu comecei a trilhar meu caminho próprio, e aí já resolvi foi trocar de carro, eu digo, né, até para alimentar meu ego, aí é cada um do seu jeito, aí troquei de carro, e aí eu digo, agora eu tenho que pagar o carro. E aí comecei, e aí foi indo, e aí o mais difícil foi iniciar, encontrar pessoas que acreditassem em mim, e aí graças a Deus eu encontrei esse meu principal cliente, acabou me dando muita visibilidade, e confiar no meu potencial, porque se eu não acredito em mim, não vai ser você, Bruno, que vai acreditar. Se eu não sei o preço do meu trabalho, não é você, porque você não sabe da minha história, você sabe do que às vezes a gente demonstra nas redes sociais, mas você não sabe de tudo que eu passei. Então hoje eu valorizo muito a minha história, a minha trajetória. Massa. E essa pergunta também que é legal. Se você tivesse que escolher apenas um benefício para oferecer a todos os colaboradores, qual seria? Só um. Plano de saúde. Plano de saúde, né? Com certeza, porque há um tempo atrás eu fui desligado, não lembro exatamente. Eu fiquei sem plano de saúde. Sim. E aí eu precisei recorrer ao SUS e foi muito traumático. A forma, o trato do médico, como se eu fosse um animal. Então eu disse assim, jamais. E eu também tive uma situação de uma tia minha que estava muito debilitada e na UPA, e eu tentando resolver e tentando. Então, graças a Deus, hoje, no meu núcleo familiar mais próximo, mãe, irmão, cunhada, enfim, todos estão assistidos com plano de saúde. Legal. E quem foi, assim, se tu tiver, né? Qual foi teu maior mentor ou inspiração no mundo dos negócios? Maior mentor, inspiração nos mundos dos negócios. É muita pergunta. Muita pegadinha, viu, Bruno? E nem chegou no vai ou racha. É assim, ó. Sim ou não, discordo, vê daqui a pouco. Eu queria até que filme isso aí pra mandar pra ela. Eu tenho uma pessoa que é a Clarice Andrade. Ela foi a minha gestora, uma das minhas gestoras no mundo comercial. E eu aprendi muito com ela, com as qualidades e com os defeitos dela, porque todos nós temos defeitos. E hoje eu reconheço os meus, mas assim, comercialmente falando, quando a gente saía para visitar um cliente, a gente saía para a guerra, a gente saía para ganhar. Então a gente ia ali com tudo e a gente sempre saía com um contrato fechado. Então, assim, ela é a minha maior inspiração nessa questão comercial. E para além disso, nós somos muito amigos, inclusive um beijo enorme para ela. Ela, para mim, é uma inspiração. Massa. E qual é o maior mito sobre benefício empresarial que você gostaria de quebrar aqui no Clube Cash? Custo. Só vai né? aumentar o custo. Inclusive, eu acho que minha primeira pergunta que eu fiz pra ti. Custo, só vai aumentar o custo. E volto a dizer, se o empresário fizesse a conta de
quanto ele vai ter que gastar para contratar um novo colaborador, porque ele não oferece um benefício de um plano de saúde ou um plano odontológico, ele iria repensar, ele iria começar a tratar, olhar, na verdade, os benefícios com outro olhar, né? Hoje, um salário mínimo não dá para o funcionário sobreviver, né? Na verdade, ele não dá para ele viver, ele sobrevive, né? Então, algo a mais, uma cesta básica que a empresa dá, um próprio plano de saúde, o que seja, já é um diferencial para aquele colaborador se sentir cuidado e sendo cuidado, cuidar dos seus, cuidar dos clientes. E tu acredita que está tendo crescimento nas empresas em relação à procura por esse benefício para os colaboradores? Ou tu acha que estagnou, caiu? Como é que tu acha que está o mercado? Eu acho que ainda está muito estável. Ainda falta um pouco dessa conscientização, mas nós estamos junto ao RH buscando fazer exatamente esse trabalho de conscientização. Um outro ponto que eu também queria destacar, até para não esquecer, existe a normativa NR1 que fala do cuidado com o colaborador, que era muito voltado mais para atividades de rotina, de perigo, de acidente, de trabalho, e teve uma reformulação que vai ser implementada agora em maio, que a empresa também vai ter que ter esse olhar para a saúde mental do colaborador. Sim. Então, as empresas que às vezes, e a gente sabe que tem empresa que exige muito da performance, às vezes acaba abusando, então as empresas vão acabar sendo penalizadas. Então, os gestores de RH estão com esse olhar mais para essa atualização da NR1, pensando em como atender melhor o colaborador, seja através de atendimento psicológico, de escuta psicológica, enfim, uma série de trabalhos, e a gente tem buscado alguns parceiros para expandir esse cuidado mental junto aos colaboradores. Legal. Tu acha que os cartões de benefícios vão substituir os vales tradicionais? É questão de tempo. Vai ser só questão de tempo. Tu já foi funcionário CLT? CLT uma vez na minha vida. Aí eu imagino que tu tinha um cartãozinho de refeição e alimentação, correto? Tinha o Vale Transporte, tudo separado. Aí era aquela história assim, e eram vários cartões, correto? Inclusive o meu, né, não entregando aqui, eu botava o meu gasolina. Então... Era o refeição, era a refeição. E aí você colocava lá, dava um jeitinho de burlar o sistema. Pronto. Então o que acontece? Aí você tinha que chegar no posto, aceita meu cartão? Ou chegar no restaurante, aceita meu cartão? Isso. Não é isso? Pronto. Com o cartão flexível isso acaba, porque todo posto aceita cartão de crédito. Porém, há mercado para os dois. Eu represento os dois. Eu represento o tradicional e eu represento o flexível. Então, tem empresas que elas são mais apegadas ao tradicional. Então, a gente apresenta o tradicional e a gente entende se conseguimos agregar algum serviço, como uma telemedicina, como o Total PES. Então, assim, tem mercado para tudo. É por isso que existe a consultoria, que inclusive é gratuita. Caramba. Tá esperando o que pra gente combinar aquele cafezinho? É verdade. E galera fazia muita coisa errada. Além disso aí, né, o que eu fazia na empresa para poder, inclusive, ganhar um pouquinho, né? Eu comprava o cartão da galera para botar gasolina, porque fazia parte. É isso, né? E é o jeitinho brasileiro, né? E essa parte da liberdade é bem interessante, né? Eu acho que dessa forma fica muito melhor. Porque todo mundo faz o que quiser com aquele benefício que recebe. Isso. Lembrando que sempre de acordo com a lei, né? Então, por exemplo, se é uma refeição, ele só consegue utilizar como refeição. Se você vai dar uma premiação, aí sim, ele utiliza em qualquer lugar, em qualquer estabelecimento que aceite o cartão de crédito Mastercard, que é um dos que eu represento hoje. Que o meu parceiro é um parceiro, como eu disse, é francês, Swile, super diferenciado no mercado, e a gente tem uma parceria muito bacana. Massa. E galera, agora a gente vai começar aqui, a gente tá com algumas novidades aqui no Clubecast, né? O Pedro não vai receber a pergunta, né? Por conta que no outro episódio do Negócio Local a gente já não tinha implementado isso, né? Mas como é que é o quadro aqui, Pedro? É a pergunta pro próximo, né? Tipo assim, o próximo, tu vai deixar uma pergunta aqui, tu não sabe quem é o próximo convidado, né? Tu vai deixar uma pergunta pra ele, e quando ele estiver aqui no próximo episódio, a gente vai botar o teu rostinho aqui no vídeo e tu vai fazer a pergunta pra ele. E aí, se quiser deixar qualquer pergunta aí, já pode soltar aí. O Lucão vai posicionar a tela aí pra ti e tu vai fazer qualquer pergunta. E depois a gente vai recortar isso e no próximo episódio vai estar perguntando pro próximo convidado. Manda ver. A pergunta é muito simples, porém é muito ampla a resposta. O que é felicidade pra você? Boa, gostei. O que é felicidade pra ti, Bruno? Massa. Cara, felicidade pra mim, porque assim, às vezes a gente confunde felicidade com alegria, né? Mas eu acho que felicidade é aquela questão daquele senso de realização, de plenitude. Eu vejo muito nisso, né? Tipo assim, quando você fala, meu dia foi feliz, é porque, tipo assim, as coisas tudo deram certo. Eu acredito muito nisso, né? E tem aquele sentimento também de gratidão.
Se fosse ter uma resposta, né? Para mim é muito ligado a essa questão da gratidão. É isso. Devolvo para ti também a pergunta. Eu queria que ele não me perguntasse. Para mim, hoje, felicidade são as pequenas coisas. É eu ter a liberdade de ir dormir com a minha mãe, jantar com ela, eu ter tempo de qualidade com os meus, é eu poder caminhar no parque, é eu poder ir admirar o céu. É isso, porque às vezes a gente perde tanto tempo em busca de ganhar dinheiro, ou em ter, ou em mostrar algo para os outros, e esquece do essencial, que é ser. Antes de ter, antes de demonstrar na minha rede social que eu tenho, eu ser uma pessoa feliz, eu ser uma pessoa realizada. E aí eu tenho buscado isso, inclusive, em terapia, que eu preciso inclusive, voltar a ser inteiro comigo mesmo, né? Ter esse tempo de qualidade. Eu não preciso estar com o Bruno, que é meu amigo, digamos, para estar feliz. Não, eu sou feliz no meu quarto, lendo meu livro, agradecendo No a meu Deus pela momento, minha né? saúde, agradecendo a Deus pela minha família. Que massa. E outra coisa, Pedro, voltando até ao nosso tema dos benefícios, né? A gente tá falando dos benefícios para o colaborador. Nesse segmento, assim, de plano de saúde e tal, existe alguma coisa que também te implemente para os empresários ou não? Demais. Demais. E aí um puxãozinho de orelha no empresário. O teu Ah, plano de saúde, ele é uma seguradora que te atende a nível nacional ou não? sim. Tu tá pagando quanto no teu plano de saúde? Vamos analisar, porque tem muitos empresários, que eu não quero dar detalhes, que tem plano que não atende eles a nível nacional. E que Certo. às vezes atende de forma parcial. Sim. Não te dá reembolso, e aí você está tendo custo, às vezes, com um médico ou com um psicólogo particular, você precisa ter um plano de saúde que te atenda plenamente. E aí, na hora da dificuldade, você não vai querer economizar. Então, é importante que você reveja o teu plano de saúde. E aí o pessoal, mas faz muito tempo que eu tenho um plano X. Não tem problema, porque a maioria das grandes seguradoras, elas aproveitam a carência praticamente total do plano que você possa vir a ter. Inclusive, tem algumas seguradoras que elas estão com carência zero, a partir de 10 usuários. Tem algumas seguradoras que você pode incluir pai e mãe. O meu, por exemplo, eu estou fazendo um movimento de mudança para incluir a minha mãe. Porque a minha mãe tem hoje o plano dela, que está atendendo ela, mas a pessoa vai ficando mais velha e, consequentemente, vai precisar de maiores cuidados. Então, pensando nisso, eu estou mudando para que ela possa ter um plano ainda melhor, para que ela possa estar mais assistida ainda na velhice. Então, assim, e aí tem muito empresário também que tem um plano pessoa física. Sim. Não faz sentido, você está perdendo o benefício de ter um plano de saúde empresarial por ter um CNPJ. E aí, dentro desse contexto, a gente vai analisando. As seguradoras, por exemplo, oferecem seguro viagem internacional, seguro viagem nacional, uma série de benefícios Que se estende ao empresário também. que se estende ao empresário, às vezes até a família, e que, a depender do plano que ele tem, ele não tem esse benefício, está perdendo. Mas... É como se ele estivesse utilizando o cartão e não tivesse milha. Como é que pode? Total Pass também? Eu quero saber. Também. Total Pass. Ei, Lucão, bota a marca aqui. O Lucão bota não a marca. Cadê a marca? Na TV. Tá sendo que a da Cuida tá aí? De Bota onde? aí. De quem? Da Cuidar. Da Cuidar. Muito bem. Da Cuidar. Bota aí pro pessoal pra gente ver aqui a marca. A dos outros a gente teve aqui, galera. Mas vocês estão acompanhando o episódio, vocês estão vendo aí que tá o QR Code, né? Tá a borda. Olha aí, marca bonita. Cuidar de quem cuida de gente. Muito Esse bom. é o nosso propósito. E deixa aí, Lucão, deixa essa marca aí que agora a gente vai chegar aqui nas perguntas do Vai ou Racha. Se tu achar É um outro quadro? É um outro quadro. Se tu achar aquelas perguntas Eu polêmicas... não vim preparado para isso, não. Essa é pior ainda. Essa é aquelas que gera corte, que viraliza. Vamos lá, deixa eu preparar aqui, senão deixa eu tomar aqui uma água. Tome aí que aqui é só pergunta de discordo, não discordo, sim ou não, viu? Vamos lá, vamos ver aqui o que tu preparou pra gente aqui, ó. Cadê a vinheta? Não, eu já pedi pro pessoal do marketing deixar aqui uma vinheta pra gente colocar, ó. Benefícios, retém mais funcionários do que salário mais alto? Sim ou não? Benefício, salário. Sim, porque eu olho o benefício como cuidado. O dinheiro, pelo dinheiro, se o colaborador não souber utilizar, ele vai se endividar mais. Então, assim, eu tenho uma grande... Vai, o Racha pode comentar? Não, é só sim ou não. Sim, entendo que sim. Empresas que não investem em benefícios de qualidade podem ser consideradas empresas exploradoras?
Com certeza. Funcionário que só fica pelo benefício, não vale a pena manter? Não vale. Plano de saúde empresarial vai se tornar luxo e não um direito? Eu acho que vai se tornar um direito. O RH tradicional está com os dias contados? Com certeza. Deixa eu só voltar aqui no plano. Eu gosto muito de viajar para a Argentina. Lá na Argentina é obrigatório o pagamento do plano de saúde. Para todas as empresas. Todo mundo que contrata... Todo mundo ele tem um plano de saúde. Massa. Então todo empresário é obrigado a dar para os colaboradores o plano de saúde. Massa. O RH tradicional, a gente já fez essa pergunta, né? Oferecer benefícios baratos é pior do que não oferecer nada? É melhor oferecer o benefício, mesmo que seja barato. Empresa só investe em benefícios para evitar turnover, né? E não por preocupação real com os funcionários? O que tu acredita? Tem de tudo. Tem empresa que oferece por acreditar no bem-estar do colaborador. Cartões de benefício são apenas uma forma de controle disfarçado? De forma alguma. É benefício. Tá. Funcionário que não valoriza os benefícios deveria perder esse direito? Sim. No Brasil, as empresas ainda enxergam os benefícios como custo e não como investimento? Infelizmente, sim. Show. Esse é o quadro, viu? Passou na prova aí, viu, Pedro? Mas qual a nota? Hã? Mas qual foi a nota? Nota 10 aí, conseguiu responder. Eu só gosto 10. Conseguiu responder tudo e ainda deu a explicação aí pro pessoal. Bacana. E galera, que a gente já tá chegando aqui já no final do episódio, queria que o Pedro deixasse aí o recado final para as pessoas, né? E pudesse falar da questão do benefício, para quem empreende, para quem tem negócio, enfim. Esse é o teu momento aí de falar sobre... Eu trouxe aqui um mimo para você. Eu também não queria chegar rapaz. sem nada do meu principal parceiro, que é a Swile. Benefícios flexíveis. Tá aqui anotado aqui, inclusive. Isso. E queria te agradecer pela oportunidade de estar aqui conversando, falando um pouco da minha história e dos diferenciais, e convidar você, empresário, para um café, para um almoço, para que você possa entender um pouquinho mais como você pode aperfeiçoar os benefícios da sua empresa, como você pode reduzir o custo. Eu queria, inclusive, dar aqui o depoimento de uma empresa que eu atendo, que é uma empresa de castanhas, que é um público, às vezes, bem operacional, mas que o RH ele é tão atuante que as pessoas não são endividadas, que tem apoio do Ministério Público para assistir as mulheres, que eles insistem para que as pessoas voltem a estudar. Tem uma série de outras possibilidades que tudo é benefício, é onde entra a história do RH estratégico. Nem tudo é custo, então a gente busca alternativas para poder gerenciar e para proporcionar um melhor ambiente, um ambiente seguro para o colaborador. Essa é a Cuidar. Massa. E, Pedro, aqui sempre a gente deixa também, eu recebi o presente, lembrei que tem um presente pra audiência, né? Também. Tem aí, tu trouxe também, foi pra audiência, olha só, aqui, galera, o kitzinho pra vocês também, ó. E como é que funciona aqui a questão do que eu nem falo que é só, eu falo que é um presente pro pessoal, né? Tu vai dizer uma frase e o pessoal vai sair nossa thumb na questão dos negócios locais e o pessoal vai comentar um texto e marcar 2 pessoas. Aí essa frase é tu que define, aí o que tu quer deixar aí pro pessoal de frase pra poder ter pelo menos, né, uma ação aí da galera, ajudando aqui o Clubecast nessa evolução. Eu vou promover a minha marca. Bora? Cuidar de quem cuida de gente. Nota aqui. Cuidar de quem cuida... Só que com RH no final, hein? Inclusive, mais uma vez, convidar vocês a visitarem o nosso perfil no Instagram. Cuidar de quem cuida de gente. Cuidar de quem cuida de gente. Olha só, galera, para vocês ganhar, né, esse super presente aqui que o Pedro tá deixando, você já sabe como é, né? Tem que estar inscrito aqui no canal, né? Tem que estar seguindo a Cuidar. O Pedro já, inclusive, enfatiza aí novamente a rede social pessoal. Cuidar com RH no final, consultoria. Estamos aguardando vocês lá. Cuidar consultoria. Então vocês têm que estar seguindo lá, tem que estar seguindo o Clubecast e vai estar participando desse super sorteio para vocês aí, um presente especial. E eu gostei demais desse papo, Pedro. Muitos insights aqui pra galera que realmente acha que realmente o benefício é um custo, né? A gente tem que ter realmente essa visão como a gente trabalhou aqui e fico muito feliz de te receber aqui no Clubecast. Eu que agradeço. Inclusive, você, empresário, já faça o seu RH ser cliente da gente, seguir a gente. Nós estamos planejando, na verdade, um próximo evento que a gente faz esses movimentos junto aos gestores de RH, que vai ser um passeio pela Orla de Fortaleza em alusão ao Dia do Profissional do RH, que é em maio. Então, quero muito ter a oportunidade de convidar o seu gestor de RH para poder estar lá conosco, comemorando e celebrando a implantação de algum benefício na sua empresa. Massa. E, pessoal,
Obrigadão, Pedro. A gente fica por aqui e até o próximo episódio. Tchau, tchau.